Boa noite, boa noite. 38ª edição do Pensar Claro está no ar. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesta hora, neste dia 22 de fevereiro de 2021. Portanto, esta é a última edição do mês de fevereiro. Claro está, o Pensar Claro acontece todas as segundas-feiras, das 21 às 22 horas, aqui no meu canal do Facebook e também no meu canal do YouTube. Por isso, é um prazer enorme estar aqui convosco nesta edição ordinária, edição número 38. É verdade, o Pensar Claro já vai na sua 38ª edição e você continua a ser naturalmente o motivo da nossa presença aqui todas as segundas-feiras. Então, todas as segundas-feiras, um tema, dois convidados e hoje, como não deixaria de ser, eu tenho aqui dois convidados que dentro de pouco tempo eu vou apresentar. Você que está a ver já este vídeo pode convidar mais gente, pode partilhar porque está no ar o Pensar Claro. Então, deixa-me agora aqui, antes mesmo de lançar o tema de hoje, eu vou projetar já aqui o meu layout e saudar o Capanda Chiwal. Capanda Chiwal, boa noite, seja bem-vindo a essa edição do Pensar Claro. Boa noite, Pastor Lúcio. Boa noite, Malua. Boa noite a todos que nos acompanham e desejamos tudo bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Capanda Chiwal. Capanda Chiwal é membro do Comitê Nacional da Jura e também é formado em administração de empresas. Ela está aqui pela primeira vez no Pensar Claro, por isso nós reiteramos aqui os votos de boas-vindas. Também está aqui a minha convidada especial desta noite, a Máloa dos Santos Antunes, a quem eu quero estender já as minhas saudações. Máloa, boa noite, seja bem-vinda ao Pensar Claro. Muito boa noite. Agradecer desde já pelo convite que me foi feito e também dizer que me sinto muito feliz por partilhar este painel aqui com o Capanda e bem-aja a todos que estarão aqui a partilhar conosco algum conhecimento sobre a política na visão juvenil. Muito bem, a Máloa dos Santos Antunes é membro da JMPLA, a Juventude do MPLA, e ela também é formada em gestão pública e está aqui, claro está, para emprestar o seu saber neste tema de hoje, que é, na verdade, o que os jovens pensam sobre política. Este é o tema para hoje e por isso nós agradecemos aqui o carinho da sua audiência. O Pensar Claro já está no ar e por isso, sem mais delongas, nós vamos entrar já para aqui este tema. O último censo realizado no nosso país, isto em 2014, faz-nos a conhecer e dá-nos a perceber que os jovens são a maioria, formam a maior parte da população angolana. E claro está, hoje, falar da juventude é falar exatamente de uma das fases de muito trabalho, muito serviço, e por isso nós estamos aqui para falar sobre o que os jovens pensam sobre política. É claro, os jovens de hoje são os dirigentes da manhã. E é nesta perspectiva que eu dirijo-me já a Máloa. Aliás, é a única mulher aqui no nosso meio. Máloa, o que é que você, como jovem, pensa sobre política? Exatamente, muito obrigada pela palavra. Desde já dizer que, não obstante o tema ser a visão dos jovens relativamente à política, que é um tema muito abrangente, porque acredito que cada um de nós tem a sua visão do que é política e não se fez dados, haveria de requerer uma análise muito profunda, não só a nível de Luanda, mas a nível nacional, daquilo que é a visão juvenil sobre política. Então, eu vou falar como Malua e como jovem que sou, né, com a minha visão, aquilo que eu vejo do que é política, aquilo que eu entendo, dizer que política está relacionada a grupos sociais e que tem muito a ver com organização, tem a ver com direção e também administração de um Estado ou mesmo de uma nação.
como também é uma forma de representação do próprio povo e de gerenciar aquilo que são as instituições públicas ou os negócios públicos. Eu costumo dizer o seguinte, que eu encaro a política como sendo uma estrutura com cabeça, tronco e membro, que de alguma forma tem de ser vista e também exercida de forma muito séria e muito disciplinada. Porque como jovem que sou, quando conseguimos compreender e perceber qual é a importância da política em nós como jovens, qual é a visão que nós devemos ter sobre a política, vamos compreender que a política constitui em nós mesmos cidadania. A política constitui em nós jovens cidadania. Isso quer dizer que, de certa forma, faz com que deixemos de pensar em nós, deixemos de pensar naquilo que são só as nossas coisas, as nossas aspirações, mas acabamos por pensar num todo, acabamos por pensar país, acabamos por pensar Angola. E, independentemente de partidos políticos ou não, quando pensamos Angola, quando pensamos como Estado, acabamos por perceber que o direito de igualdade é para todos, acabamos por perceber que todos nós temos temos direitos, obrigações e que merecemos a mesma atenção. Então, a visão que eu trago inicialmente é dizer que a política é um grupo de inclusão. Por isso é que eu disse na minha definição que ela está associada aos grupos, ela está ligada aos grupos sociais, que faz com que, de certa forma, todos nós, como cidadãos, como jovens, estejamos inseridos e precisamos, sim, ser participativos. Muito bem. Maloa dos Santos Antunes é membro da JMPLA e está aqui também a emprestar o seu saber aqui nessa edição 38 do Pensar Claro. Eu agora dirijo-me aí ao Mano Kapanda Chiwala. Como jovem, o que é que pensa também sobre política? Eu faço, se calhar, a mesma questão que fiz há instantes a Maloa, e porque consideramos que é ali o ponto de partida. Como jovem, o que é que pensa que política é? Bem, muito obrigado mais uma vez. Dizer que o nosso contexto nos levou sempre a querer buscar o melhor para nós. Aqui algumas dificuldades de comunicação com o Kapanda Chiwala, mas certamente poderá voltar e tecer aqui as suas ideias, os seus argumentos de razão. Portanto, está a acompanhar o Pensar Claro, a 38ª edição. Temos aqui alguns problemas com ele, mas tudo faremos para ver se conseguimos ainda tê-lo, e aliás os diretos têm desta, vamos ver se é desta. Kapanda, agora temos-lo de volta. Yes. Conseguem me ouvir, né? Conseguimos, perfeitamente. Sim. Conforme eu dizia, é uma questão geracional e que nós tivemos, se olharmos mais para trás, desde as lutas das independências, levantaram-se sempre jovens, homens e mulheres, para a defesa dos seus propósitos e que são nobres. Eu encaro particularmente a política como uma missão de nobreza, onde homens e mulheres procuram buscar se afirmar na sociedade para representar um grupo, para representar o povo, de modo esses a se catapultarem como seus representantes e a traduzirem seus interesses para o único fim, que é o bem-estar comum. Por isso, ela deve ser encarada, eu sempre encaro ela nesta vertente, de ser que não é uma função fácil, não é uma coisa que se encontre inspirada para qualquer pessoa, mas, acima de tudo, é uma missão de muito empenho, muita nobreza, porque representar as pessoas, representar os cidadãos, representar a comunidade, para ser aquele que vai administrar e olhar para os negócios comuns, é uma tarefa muito árdua, muito difícil e que não é para qualquer pessoa. Então, o que os jovens pensam sobre isso realmente? O que eu penso sobre isso?
pensar que se de um lado nós tivemos um país que, no contexto em que teve particularmente Angola, e eu estou a falar particularmente de Angola, nós hoje estamos a partir de um pressuposto de uma juventude que se une para receber esse legado, mas acima de para construir uma nova nação onde sejam traduzidos os reais direitos do povo. E isto é muito importante, é muito interessante. Daí que a juventude tem uma fase de afirmação, de busca de identificação, de busca de uma afirmação. Uma das vertentes que nós encontramos com um grande vulto da juventude é virado para a política. E por isso ela deve ser encarada como alguma coisa séria, como alguma coisa que se quer não olharmos só para nós, mas olhar principalmente pelo outro. É uma tarefa de olhar mais pelo próximo, pelo outro, do que para si mesmo, porque você é apenas o representante dos demais. Obrigado. Pensar Claro, 38ª edição está no ar. Deixa-me aqui agora espreitar aqui as pessoas que nos acompanham. Mana Brenda Evangelista está aqui conosco, está do outro lado. O doutor Domingos Betico, que é já um convidado aqui residente, também está aqui a nos acompanhar. Boa noite, sou doutor. Mana Brenda, aqui reiterar os votos de boa noite. A Mana Loides, a partir da África do Sul. Boa noite, Mana Loides. A Mana Celeste Vatova está a nos acompanhar. Altino Lofa, a partir do Ambo, também está conosco. A minha irmã Ludmila Caçula Chiaca, não perde aqui nenhuma edição. Muito obrigado, Ludmila. A Mana Adelaide Mendes, a partir da Rússia, Bélgica, melhor dizer. O tio Clarice, o Clarindo, Mariano Caputo, boa noite, e saúda também aqui os convidados. A Mana Lyudmila Camurça, ela que não perde também aqui nenhuma edição do Pensar Claro. O Daniel Catata, a partir do Ambo, também acompanha, está a acompanhar. O Domax, a partir do Bailundo, também está ligado. A Dalmácia, agora é a Dalmácia, melhor, também saúda. A Mana Lyudmila diz que, de facto, é um tema pertinente, mais uma vez estamos todos de parabéns. O Mário Samacenda, estamos bem-vindos à 38ª edição do Pensar Claro, saúda-nos e diz que está ligado e não vai sair daqui. O Yuri Kleber Pinto, presente. O Mano Abraão Golo, a partir do Ambo, também está aqui e deixa aqui a sua assinatura em grande. Ioio, pronto, diz ele. O José, deixa-me ver aqui, o José Cachoquiles também diz que está presente. A Mana Adelaide Mendes diz que não é Bélgica, mas está na França. Mana Adelaide, muito obrigado aqui. O Mame também está aqui conosco, mas o Padre Inácio Savita, a partir de Roma, saúda-nos e saúda aqui os convidados. Muito obrigado, Reverendo Padre Augusta Carlos, a partir da Rússia. Essa sim, está na Rússia. O Mame, a partir do Ambo. Mano Mame, muito obrigado então aqui. Altamente qualificado, diz parabéns a todos, o Mano Abraão Golo. Pronto, depois nós voltamos aqui para esta lista vasta de comentários. Deixa-me também dar um abraço muito forte aqui ao Dr. Adriano Sapinhala, que partilhou aqui, fez questão de partilhar este vídeo e certamente está aí a nos acompanhar. Eu faço uma questão para os dois. Como olham para a política feita em Angola? Como jovens, qual é a vossa visão sobre a política feita em Angola? Ora, tomei a palavra. Pronto, vamos embora. A política é um campo de ideias. E sendo um campo de ideias, é uma participação de todos. Digamos que eu vou voltar um bocadinho mais para trás, e aqui o nosso Capanda falou muito bem do nosso passado. Os mais velhos de hoje foram os jovens de ontem. E nós, sem sombra de dúvida, somos os jovens de hoje, seremos os mais velhos de amanhã. Então, é necessário encararmos a política como sendo uma coisa séria. A nossa política é dinâmica. E temos visto que o nosso Estado, por si só, tem tido maior aposta na juventude.
É muito bem sabido que a força de uma nação reside sobre a juventude. A força está em nós. Mas é importante que nós, jovens, nos dotamos de conhecimento, passemos pela academia. Eu não consigo encarar nem romantizar a política, porque para mim política é disciplina. Para mim política é ordem. E nós temos ordem, nós temos disciplina. Então, é importante que os jovens passem pela academia, é importante que os jovens tenham um conhecimento acadêmico, porque isso é que nos dá sustentabilidade para a argumentação e para podermos ter uma visão lógica das coisas. Representar o povo não é uma missão fácil, requer ter mesmo disciplina, requer ser objetivo e pensar país. Então, a nossa política ela é dinâmica e a cada dia que passa nós temos visto o nosso grande desafio a nível de Estado, de forma geral, e temos visto o quão tem sido abraçado a juventude nesta luta, nesta senda de podermos ter. Temos visto jovens com grandes destaques, jovens políticos, tendo cargos de destaque e não só, mas porque se doaram à política, mas porque entendem a causa justa. E nós, quando conseguimos abraçar a causa do povo, nós, quando compreendemos que política é doação, que política é uma forma de abraçar a causa do próximo, então nós acabamos por ser sérios e encarar com maior rigor e disciplina aquilo que são as nossas funções. Então é mais ou menos essa visão que eu tenho sobre a nossa política atualmente. Eu acho que é disciplinada e tem caminhado a bom rumo. Eu já volto a si, porque tem uma questão aqui que tem a ver com a cidadania em Angola. Cidadania em Angola. Kapanda Chiwal, a questão é essa mesmo, né? Como é que vocês olham para... Como é que olha para a política feita em Angola? Bem, pastor, isso é incontornável dizer que a política feita em Angola não tem como não envolver a juventude e, conforme foi a nota introdutória, nós estamos num país maioritariamente jovem. E nós hoje partimos para um pleito eleitoral com uma avalanche de uma geração 2000 que virá como um dos principais que vão decidir o futuro deste país. Embora, de um certo modo, o âmbito de ação política em Angola é um pouco limitante e traduzido a apenas partidos políticos. E digo em que sentido? No sentido constitucional, onde a única forma, aliás, em Angola não se elege diretamente um presidente, não se elege diretamente um deputado. Em Angola elege-se partido. Nós vamos do partido e o partido, através de si, faz a sua lista de deputados e aqueles que forem primeiros e segundos, cabeça de lista, presidente e vice-presidente, sucessivamente. O que traduz que a vontade de se fazer política em Angola limita um pouco o âmbito daqueles que chamamos de independentes. Porque ou você se torna militante, ou és amigo, ou és simpatizante, mas em Angola não é possível fazer política sem partido político. E daí isso traduz-nos a questão das ideologias, e é exatamente aí onde eu quero entrar sobre a questão da nossa política atual. Atualmente, nós vemos uma política baseada muito na ideologia em função... Aqui tivemos novamente o corte, aqui é próprio de comunicação em direto, por isso vamos fazer um compasso de espera e certamente o Kapar vai voltar e como já voltou, e ele vai dar continuidade sim, agora sim, caiu, mas já estamos de volta. Estou, né? Sim, estamos. Ok, sim, eu dizia que se traduz exatamente a isso. Por isso, há uma força de vontade do querer fazer, realizar, mas, acima de tudo, de se afirmar. E uma das vantagens que eu vejo, e eu preciso reconhecer que, apesar de tudo, nos dois aspectos, principalmente dos principais partidos do país, nós temos um catapultar da juventude para cargos de decisão. Da juventude para a participação ativa na vida política. E isto é bom, porque nós percebemos de uma forma, se calhar até indireta, que há uma vontade de se fazer ponte intergeracional,
onde os mais velhos vão pensando cada vez mais que é a altura de chamar a juventude para dar continuidade à construção desta nação e desse Estado. E é aí onde se impõem os grandes desafios para a juventude. Porque nós vivemos num país que, infelizmente, nós não temos bons exemplos de práticas políticas. Ou seja, durante muito tempo, alguns dos que exerciam tais tarefas foram desvirtuando um pouco aquilo que eu dizia que é uma missão de nobreza política. E por isso, se de um lado nós encontramos jovens que querem se afirmar e traduzir uma Angola nova, onde todos sejam iguais, de um outro lado nós temos jovens que, quando você lhe fala de política, fica alérgico, não concebe isso. Olham ainda a política como se fosse alguma coisa estranha, um bicho de sete cabeças. Mas não, por isso é que é ciência. Isso é um ramo das ciências sociais. Então, a política atual traz esses desafios. De um lado, passar para as pessoas que só se consegue construir uma sociedade forte, criar instituições fortes, criar grandes sistemas de saúde e de educação e existir uma participação massiva. E é incontornável nós percebemos que a juventude é solução desses problemas. A juventude é parte da solução disto. Se nós envolvermos mais jovens, nós estaremos a dar melhor resposta. Então, a política atual ela nos traz muito esses desafios. E de um lado, aqui chamar, se calhar, uma atenção, principalmente para os jovens que se afirmam, e nós vamos encontrar, inevitavelmente, dois grupos nisso. Aqueles que se afirmam para servir e aqueles que se afirmam para se servir. Há os que vão para a política para resolver os seus problemas e há outros que vão para a política para resolver os problemas comuns, os problemas de todos e trazer uma sociedade mais aberta, uma sociedade que mais dialoga, uma sociedade mais convergente em muitos dos aspectos. Muito bem. Kapanda Chiwale e Amalua dos Santos são os meus convidados hoje desta edição do Pensar Claro, e porque aqui tem muita gente a nos acompanhar e vou fazer uma pausa rápida mesmo. O Marcelino acompanha-nos a partir do Ambo e diz que o debate já está a começar a aquecer. Sim, e vai mesmo aquecer daqui a nada. A Mana Anitta Epalanga também está aqui conosco. Malua, tem aqui um elogio para si. A Mana Brenda Evangelista diz o seguinte: gosto da convidada, ela é clara e convincente. Diz a Mana Brenda Evangelista. A Emília Figueiredo está aqui conosco, está a partir de Luanda. Tem essa questão que depois vocês aí podem fazer menção, essa questão do Dr. Correia Adelino. Ele pergunta: qual é a ponte que liga o dinamismo político e a vida concreta? Eu repito, qual é a ponte que liga o dinamismo político e a vida concreta? A Malua vai apontar. O Vasco também está ligado. O companheiro Júlio Cambonga, a partir da província do Ambo, também nos acompanha. Muito obrigado ao Mano Júlio, muito obrigado mesmo. O Marcelino Power diz: bela intervenção da Malua dos Santos, parabéns. A Mana Brenda Evangelista diz o seguinte: eu sou da opinião que muitos jovens olham para a política partidária apenas, e isso é algo que devemos mudar. Somos todos políticos e não somos partidários. A Mana Adelaide Mendes diz: ok, querida irmã, tem um ponto de vista muito claro e objetivo com relação à política em Angola. Fala muito bonito e de facto, só que é pena que na prática crescida é outra. Qual seria, neste contexto, a sua opinião com relação a isto? Visto que muitas leis, às vezes, são escritas a lápis, diz a Mana Adelaide Mendes, a partir de França. O Dr. Correia Adelino ainda volta a dizer: não querendo ignorar que se faça menção à educação política, essa questão é para o Mano Kapanda, como conceber um Estado sem escolas
de como governar grandes sistemas políticos. Essa é uma questão do mano do Correia Adelino. Martinho Chiteculo, a partir de Luanda, está a acompanhar. Muito boa noite. O Vasco ainda diz o seguinte, para os nossos preletores, não acham que em Angola só se faz política partidária? Não acham? E os jovens só fazem a mesma para resolver os seus problemas? Faz aqui duas questões. A Malua pode também apontar e aqui vão fazer menção. Essa questão, a política partidária e também a tendência dos jovens entrarem apenas para ela para resolverem os seus problemas. A Mana Brenda volta a dizer, o exemplo da política tem que vir do top e, infelizmente, nesta parte temos um grande desafio. O Dr. Correia Adelino ainda diz o que fazer para não ignorarmos a importância da ética em política. O mano Recôndito Chihuahua, interpretação errada, pensam que o político é para ser deputado. Essa é uma interpretação errada, não é que tem o Sawimbo a partir da Rússia e o Domingos Tuca, queria saber se o Capanda faz parte de um partido político e se faz qual é. Essa é uma questão direta para o Capanda. Pronto, depois vamos ler as outras mensagens. Eu li muitas mensagens, vamos lá responder de forma aleatória. Vamos começar aí pela Malua. Malua. Pronto, vamos lá. Eu fiz aqui, tomei nota de algumas das questões, que uma delas era qual é a ponte que liga ao dinamismo concreto. Não, o dinamismo, acho que tem a ver com isso. Que a ponte que liga, ajuda-me, por favor. Vou fazer questão de buscar ainda assim este comentário. Qual é a ponte que liga o dinamismo político e a vida concreta? Qual é a ponte que liga? Que liga o dinamismo político e a vida concreta. Qual é a ponte que liga o dinamismo? O dinamismo político e a vida concreta. E a vida concreta. Aqui eu penso que ele está a se referir, não é que... Exatamente. É uma pergunta... Sim, eu não consigo perceber, ouço com cortes. Ele pergunta qual é... Sim, agora consegue-me ouvir? Agora consigo. Aí ele pergunta aqui, deixa-me aqui projetar, eu agora perdi-me aqui nas mensagens, mas deixa-me ver se consigo. Ok. Qual é a ponte que liga o dinamismo político da vida concreta? Ela aqui eu penso que está a fazer menção à questão de que a política ela é dinâmica, não é? Então, eu gostaria só de saber exatamente, neste dinamismo da política, qual é a ponte que liga, não é, da vida concreta dos jovens, das pessoas, qual é essa ponte que pode fazer essa ligação? É o intercâmbio das estruturas políticas com as bases. Porque eu acredito o seguinte, eu sou apologista de que os políticos por si só devem interagir com as bases, devem interagir com o cidadão. Então essa é a ponte direta para que se tenha uma visão clara da objetividade, daquilo que são as necessidades do povo, porque eu acredito que nós só conseguimos coletar dados quando vamos ao terreno e nós só conseguimos evidenciar os problemas se nós vivenciamos os problemas. Então é necessário, essa ponte ela é feita a partir do momento em que nós temos acesso direto ao cidadão, a partir do momento em que nós nos conectamos com o povo e conseguimos coletar dados concretos. E até porque é desta forma que se criam políticas públicas, porque o gestor público tem que ir ao terreno, ele tem que coletar dados, ele tem que ter uma estatística daquilo que se passa, da dimensão do problema das comunidades. E em função daquilo que lhe for apresentado, então, se criar políticas para aquela comunidade, de acordo com a necessidade daquele povo, daquela comunidade. Então, a ponte direta é o diálogo, é a interação, é a proximidade. Esse é o termo correto, é a proximidade que as estruturas superiores terão com a comunidade, ou seja, as entidades encarregadas de criar as políticas públicas, de poderem ter acesso ao povo.
Muito bem, muito bem. Deve E ser aqui, educado. muito bem, Capanda Chiwale, essa questão aqui do doutor Adriano, o Adelino, Correia Adelino, ainda traz aqui a questão de que, como, não querendo ignorar que se faça a menção à educação política como conceber um Estado sem escolas de como governar grandes sistemas políticos. Tá. É um pouco daquilo que nós começamos por introduzir, de que é, há uma questão muito contextual e real para o nosso caso. E se calhar por isso é que também chega, de certa forma, a vermos uma avalanche de jovens a querer ir para a política porque não se resolve nenhum Estado sem vontade política. E daí é que parte que essa questão dos sistemas de educação, a questão dos sistemas de saúde, a questão de se criar instituições fortes, só vai concretizar se existirem políticos sérios e que realmente olham para a maioria. Daí que nós estávamos a dizer que a vontade aqui não deve ser para a satisfação da minha necessidade, mas para Exato. olhar para o bem comum, olhar aquilo que satisfaz todos. Nós não podemos nos pensar como nação quando nós temos um sistema de educação que não favorece, que não permite que as pessoas alcancem ou satisfaçam realmente os seus objetivos. Por quê? Tu queres ver um país que não produz, ou queres ver um ser humano não produzindo para o seu país, limita ele em necessidades básicas. Não é possível alguém trabalhar fortemente, produzir bastante no país, quando tem problemas básicos de educação, de saúde, de saneamento. Isto por si só se torna uma preocupação. E por isso é que, a dada altura, nós começamos a ver pessoas que eles vão trabalhar, eles vão se dedicando, mas pensando em si mesmo, do tipo, eu estou bem comigo mesmo, o resto que se arranja. Okay? E este é um sistema que nós precisamos definitivamente eliminar dentro desta sociedade. Nós só precisamos, só teremos uma sociedade, um nível, tal como foi dito aqui, tanto para Malo e por mim, com essas palavras bonitas, se no real existir boas práticas de quem governa. E Exato. se existir uma fiscalização, um poder daquele que nos elege. E daqui para responder à questão, por exemplo, coloca aqui a Brenda Evangelista, a questão de limitação de política partidária começa exatamente neste sentido, a partir da lei que nos rege. É que a lei que nos rege limita simplesmente que a única forma de se fazer política em Angola é através de partidos políticos. Porque o dia que nós tivermos que eleger deputado por votos, o deputado vem aparecer, eu quero ser deputado para a Assembleia Nacional, e nós temos que eleger, o dia que nós passamos a eleger presidente, o dia que nós passamos a eleger autarcas, o dia que nós passamos a resolver os nossos próprios problemas, aí sim haverá maior integração das pessoas. Então, hoje, a grande dificuldade que se tem é esta. A política passa essencialmente pelos partidos políticos e que cada um se divide pelas suas ideologias. Cada um, a forma como pensa, a forma como pensa o país, como pensa a sociedade, como pensa as práticas. Então, esta é a grande dificuldade que hoje se tem neste país. E o catapultar de jovens para poder trabalhar e melhorar esse paradigma é importante, mas é preciso que se crie espaços próprios para que os jovens possam mais se exprimir. E nós partimos exatamente também desse sistema de educação. Muito bem. Malua, eu faço uma questão direta a si. Quais são os seus anseios pessoais na política? Ora bem, pronto. Eu começo sempre por dizer que é contribuir com o meu saber e por
E eu sou daquela que abraça a causa justa. Eu digo sempre isso. Eu sou jovem, também cidadã, e tenho as minhas aspirações, é claro. Então, eu busco sempre a causa justa. Eu procuro contribuir com o meu saber e ser partícipe direto naquilo que é desenvolvimento do nosso Estado, naquilo que me for, me for delegado, naquilo que for, que tiver dentro das minhas capacidades, neste caso, para exercer. Então, eu procuro ser apenas a cidadã do povo, que olha pelo povo. Por isso é que eu disse que é importante, como jovens, compreendermos a importância da política. Porque quando compreendermos a importância da política como jovens, vamos perceber que ela constitui em nós cidadania, sim. E cidadania nos permite não só olharmos para nós, mas olharmos para uma comunidade no geral. Nos permite olharmos para um todo, olhar para a causa justa. E eu encaro a política em mim desta forma. Eu encaro a política desta forma, como sendo abraçar a causa do povo. E até porque sou gestora pública e não tem como olhar para o povo. Então, eu almejo poder contribuir com o meu saber, com a minha força, com a minha honestidade e, acima de tudo, com disciplina naquilo que é o crescimento do nosso país. A Malu acha normal que a única via de participar ativamente na política é afiliar-se a um partido político ou acha que nesse sentido temos que melhorar? Como jovem. Pode reformular, faz favor. Não, eu fiz a questão. Você acha normal que aquilo que o Capanda disse, muita gente aqui continua a dizer que hoje para poder contribuir ativamente na política tem que se filiar, por exemplo, ou ao MPLA, à UNITA, à Casa CEF, lá. Ainda não temos essa abertura, a possibilidade de se fazer política, não é uma política, não política partidária. Como... Não necessariamente, no meu ponto de vista, não necessariamente precisamos ser de algum partido político. Mas quando somos jovens com ideias construtivas, quando somos jovens com disciplina, quando somos jovens que temos alguma bagagem intelectual, conseguimos, de certa forma, sim, não vou dizer invadir, mas conseguimos, sim, entrar neste ciclo e conseguir nos achegar às pessoas de direito e espelhar aquilo que são as nossas ideias. Não necessariamente sermos de partido político, mas é necessário, sim, que sejamos jovens preparados. Nós, às vezes, fazemos exigências que também não estão à nossa altura e devemos perceber que nos autoconhecer primeiro e perceber até que ponto eu sou capaz. Até que ponto eu estou aqui a fazer exigências, mas será que estou apto para receber isso e gerir? Será que se eu gerir, vou gerir bem de acordo com aquilo que é a visão do povo, que é a visão do Estado? Então, eu acredito que não necessariamente precisamos ser de partidos políticos, devemos respeitar os partidos políticos, sim, sem exceção, mas, porém, percebermos que precisamos ser jovens preparados, precisamos ser jovens acadêmicos, conhecer a ciência, para termos bases de quando tivermos que levar alguma questão ou fazer argumentos, mas fazê-los com cabeça, tronco e membro, a ponto de conseguirmos ser ouvidos e aquele que nos ouvir realmente de ter a nossa informação, de ter aquilo que é a nossa opinião e fazer acontecer, se assim for necessário. Capanda Chiwala, os jovens hoje fazem muitas reclamações. E, aliás, temos aí muitas questões que têm sido levantadas nas mais variadas manifestações que têm ocorrido aqui no nosso país. E o ano de 2020 parece que foi muito fértil no que as manifestações dizem respeito. Uma delas, o desemprego, a outra, a habitação, a outra também tem que ver com os baixos salários. Como resolver esses problemas que os jovens realmente reclamam nos nossos dias, que nós os jovens reclamamos até hoje? São políticas públicas assertivas. O que se reclama hoje é que depois de algum tempo a juventude, e não só, parou, pensou e viu que não existem políticas públicas assertivas, ou seja, os seus anseios até certo ponto não são cumpridos. Por quê? Nós, hoje, em Angola, nós não votamos programas, votamos partidos, os partidos políticos.
E muitas vezes a perspectiva que nós temos, as promessas que são feitas, não são, de certa forma, cumpridas tal como elas são ditas. E nós tivemos realmente uma avalanche de reclamações que mostrou claramente que chegou uma altura que a juventude disse, basta, temos de melhorar isto. E é aquilo que se discutiu muito, por exemplo, pela comunicação social, que é a questão de que alguns o fizeram através de partidos políticos e os outros foram à rua para fazer esse contexto. Mas em Angola nós vemos uma clara realidade que quem pensa diferente ou quem quer fazer manifestação é identificado logo como uma oposição. E é claro que se torna oposição porque ele não vai de acordo com aquilo que se aplica. Mas o que acontece hoje é a não acessibilidade das políticas públicas. A realidade, o contexto, ok? Das políticas públicas. Eu queria trazer aqui um exemplo, mas eu não posso dizer porque eu descobri que o exemplo que eu ia trazer é muito ligado a Malo. E eu vou deixar para o outro fora, e se calhar depois eu vou confidenciar isso com a Malo. Mas só para dizer aqui que há ações que muitas vezes são feitas, okay? Que até elas se tornam assertivas no momento da concepção. Mas depois o que se segue não é demonstrado como deve ser. Nós tivemos, por exemplo, há dias, a questão da inauguração da fábrica Teste ou África Teste em Benguela, que de certa forma o jornal dá uma informação, a televisão dá outra, não se sabe o que realmente, em termos de emprego, aquela fábrica gerou. Tudo bem, há uma maior expectativa de que isso vai acontecer. Mas realmente houve ou existirá este enquadramento? Qual é o número real? Ou teremos uma situação que nem aquela, por exemplo, do Hotel Continental, que depois tivemos fila enorme de pessoas a irem à procura deste emprego, mas afinal tudo já estava ocupado. Então, os jovens veem isso. E aqui entra indiscutivelmente a questão de autarquias, a questão de dar poder a quem realmente deve realizar. E eu quero discordar um pouco aqui com a Malo quando diz que fazer política em Angola não é necessariamente partido político. Não, Malo, é mentira. O artigo 133 da Constituição da República, ela limita exatamente este âmbito. Em Angola você não tem como, aliás, você pode até começar a fazer política de uma forma independente, mas depois você é obrigado a afiliar-se num partido político para fazer política no verdadeiro sentido. Porque que governam, que ganham depois das eleições, são esses partidos políticos que aplicam essas mesmas políticas, esses programas. Só que do governador até o administrador comunal, todas as pessoas são indicadas. Então, você não tem como um dia sonhar dirigir o seu bairro, dirigir o seu município, dirigir a sua comuna, trazer políticas públicas de certa forma assertivas e que olham para a juventude se você não se filiar a um partido político. E o que é que isso depois vai traduzir? Você é obrigado a seguir um programa, mesmo que você não concorde, mas só para estar lá e para estar neste exercício. Vamos lá ver, por exemplo, a Maula é formada em administração pública. Inevitavelmente a Maula terá de ser uma servidora pública, porque essa área de formação. Não é que ela não saiba fazer mais nada, mas a única forma da Maula exercer taxativamente aquilo pela qual ela foi formada é entrando para a administração pública. Okay? É entrando para a administração pública. E a única forma, neste momento que a Maula tem para entrar para a administração pública, é se afiliar a um partido político, porque ela não tem como ter este exercício, por exemplo, no Cacolo ou no Sanzapombo, se ela não for do partido que governa. Pode até participar das auscultações das reuniões, mas não é a mesma coisa. Então, é muito importante que se olhe para isso. É preciso descentralizar um pouco o poder. É preciso dividir um pouco. Nós começamos, éramos 2 milhões. Hoje nós estamos a 32 milhões de habitantes. Chegará uma hora que não dará uma pessoa só controlar uma província. Não dará apenas uma pessoa controlar o município. Teremos de descentralizar isso. E aí sim haverá uma participação mais eficaz, que não olhe apenas para partidos políticos. Mas atualmente é inevitável que assim seja.
Muito bem, estamos a emitir aqui na minha página do Facebook, o Pensar Claro, e também no meu canal de YouTube. Eu aqui apelo novamente a quem ainda não é subscritor neste canal de YouTube, LS Marques, lá no YouTube. É só dar um gostozinho e subscrever e terá todas as edições do Pensar Claro. Você quer ver a doutora Mihaela Weba, o doutor Adriano Sapinhala, o padre Seculo Pena, o frei Joaquim Angalo, o doutor Celso Malavoloneca, o doutor Domingos Betico, a doutora Yolanda de Souza, a doutora Delfina Camulombo, a mana Cisaltina Cutaia, a mana Joyceline Chiaca, a Esmeralda Chiaca, você tem e pode ver, pode ir para o meu canal de YouTube, LS Marques, poderá naturalmente acompanhar todas as edições que você perdeu, e porque hoje já estamos na 38ª edição. Tem aqui muitas mensagens mesmo. Deixa-me aqui baixar o Africarlos. Diz que o erro da maior parte da juventude angolana envolvida na política é olhar a mesma como o meio para atingir o crescimento pessoal. O Martinho Chiteculo diz que todo homem é político na medida que for homem, mas ninguém será político se for somente homem. Pensar que fazer política tem que estar filiado num partido político também é errado. Diz isso, diz ele, o Martinho Chiteculo. O Caio está ligado a partir de Benguela. O Recôndito Chihuahua dá aqui os parabéns a nós, mas aqui particulariza o dueto em particular, Malwa e Capanda Chihuahua. Ele ainda diz ser jovem preparados, ser acadêmicos, citando aqui Malwa dos Santos. A Mana Adelaide Mendes, compreender sim e contribuir também, mas será que há abertura para jovens poderem participar, interagir com os governantes? E se tiverem, será levado em consideração ou não passam de meras simulações para fazer parecer? Deixa-me saudar aqui o meu colega de profissão, porque eu sou também sociólogo, né? Saudar aqui o meu amigo, o doutor David Inácio, a partir de Moçambique, lá na província do Namíbia. Muito obrigado mesmo por estar aqui. O Mame diz o seguinte: o que pensam sobre os líderes juvenis em Angola, no geral, e nos partidos em particular? Por exemplo, temos o líder da JMPLA e da Jura, com pouco potencial de persuasão comparativamente às gerações passadas. Deixa-me dar uma saudação muito forte aqui à doutora Ângela Quimbango, a partir do Brasil. Aqui é noite, lá no Brasil, são 17 horas e 47 minutos. Doutora Ângela, um forte abraço. Tudo de bom aí para si e para sua família também. O Africanos ainda diz que ainda é difícil participar na vida política em Angola sem estar aliado a partidos políticos. Contudo, é uma obrigação da juventude estar preparada na vida política do país. Assim sendo, pergunto aos convidados: como fazer política sem estar associado a um partido político? É esta pergunta aqui que faz. O Daniel, a partir do Ambo, diz que está muito interessante. Após uma chuvinha no Ambo, nada melhor que esse debate. Muito obrigado, Daniel, e partilhe esse vídeo aí, partilhe 4 vezes. É ordem aqui, 4 vezes. 4 vezes. Eu vou fazer uma questão, já que nós estamos quase mesmo a terminar. Estamos a 12 minutos do fim aqui do Pensar Claro. Qual é a visão dos jovens com relação aos últimos acontecimentos em Cafunfo? Qual é a vossa visão com relação aos últimos acontecimentos aí em Cafunfo? Sim. Eu faço essa questão para os dois. Quem quiser começar, pode começar. Agora vou priorizar aqui o Capanda. Pode. Pronto. Obrigado, Mala. Bem, nós pensamos que, independentemente de tudo que se viu, de tudo que se ouviu, nós não temos hoje o real fato do que se passou em Cafunfo. E eu digo por quê. E eu, se calhar, também a tendência é exatamente essa, depois baralhar um pouco a opinião das pessoas e ficar no barulho. E o caso do Cafunfo está mesmo
a ser esquecido, como se diz, tipo nada, sem de facto se apurar aquilo que realmente aconteceu. Se de um lado nós tínhamos um grupo que passava uma informação do que tinha acontecido lá, tínhamos alguns vídeos, do outro lado nós tínhamos uma mídia que, de certa forma, passava também outra informação sobre um outro fato. Parecia que até existia dois canfufos. E aqui tinha um canfufo que era olhado por pessoas, diria, um pouco mais preocupadas com aquela situação, mas havia um outro canfufo que estava a ser visto por pessoas que parecia que aquilo era uma ficção científica. E depois de tanto debate, tantas coisas que se ouviu, de dirigentes, de servidores públicos, mas eu, até hoje, é uma situação que deixa-me bastante confuso, porque em Cafufo perderam-se vidas que estão mesmo até agora no barulho. E eu tenho dito que qualquer ação que ceifa a vida, independentemente do que tenha acontecido, não se justifica. Por isso é que até quando nós, por exemplo, nos defendemos em legítima defesa, nós vamos parar até ao tribunal para se apurar este fato. Apurar, exato. Porque é uma vida que se perdeu, é uma vida que se perdeu. E aquilo de Cafufo foi maior que aquilo que aconteceu aqui com Matos, foi maior do que aconteceu aqui nas outras manifestações, que eu vi alguém foi ferido, outros foram presos. Lá houve mortes. Alguns dizem 6, outros dizem 15, outros 21. Mas não se tem o real fato daquilo que aconteceu. E só para depois fazer aqui uma chega, inclusive, daquilo tudo que aconteceu no decorrer daquelas semanas, é que não houve, até hoje, por exemplo, por parte do líder da nação, um pronunciamento, nem sequer uma publicação houve sobre aquilo que aconteceu em Cafufo. E eu não me lembro, eu não sei se calhar aconteceu, mas eu não vi nem sequer um pronunciamento, por exemplo, do governador da Lunda Norte. Tudo ficou entre a mídia e aquilo que tanto os manifestantes como os partidos na oposição diziam. Tudo ficou nesta confusão. Mas o que nos preocupa é isso. Quantas situações mais daquelas nós poderemos ter? Se não existir diálogo, cooperação, apuramento dos fatos, trazer a verdade e dizer que daqui para frente o passo é outro, situações como o de Cafufo continuarão a acontecer e continuarão a ficar assim. Por isso é que eu vejo com bastante preocupação que há coisas que não dá para deixar só passar, há coisas que as pessoas precisam sentar, as pessoas precisam dialogar e traçar novos caminhos. E isto aí é preciso, às vezes, em algumas circunstâncias, despir-se um pouco dessa questão da cor partidária e olhar que quem morreu lá é angolano. Quem morreu lá é patriota. Quem morreu lá é filho desta nação. Então, todos devem ser velados de forma igual. Se ele protestou contra mim, é aquilo que muitos dizem. Eu não concordo com o que tu dizes, mas defenderei até a morte o direito de você poder dizê-lo. Isto é quer dizer uma sociedade que tem consenso, uma sociedade que todos se encontram inclusos. Então, fora disto, é uma lástima, é lamentável. E aqui, com certeza, o Estado é apurado responsabilidades porque é o representante de nós todos. Como pessoa de bem, o Estado aqui é muito importante que intervenha, mas de uma forma isenta, de uma forma imparcial, e não conforme nós vimos. Obrigado. Malo? Eu vou ser muito, muito breve, porque, na verdade, o Kapanda foi bastante realista em abordar esta questão. É uma situação que realmente chocou com a sociedade angolana, chocou com o país. Nós presenciamos e acompanhamos diariamente muitas coisas nas mídias e é de dizer mesmo que é um facto que realmente ainda não caiu em muitos de nós jovens, porque é cada informação que vai circulando e não se vê uma resolução da questão do caso ocorrido, não se vê algo que realmente a pessoa analisa e diz, pronto, é um caso que já foi devidamente apurado, não. Deixa-me também confusa até certo ponto, porque são vidas que se perderam e a Constituição até é a favor, o cidadão tem direito de manifestar, desde que não vá denigrir,
não ofenda e não cria distúrbios às coisas públicas. É direito do cidadão manifestar, desde que não viole a lei. Então, quando já há situações do gênero, aquilo foi realmente muito forte e que é necessário, sim, para não termos que falar sem causa, sem grande sustentabilidade, é preciso, sim, que se manifeste de uma forma geral as pessoas de direito. É necessário que se passe uma visão real do que se passou, para que nós também estejamos realmente convictos das coisas, para que se evite situações do gênero. Aquilo foi realmente uma coisa terrível e que realmente chocou com a mente da juventude, chocou com o país. E pronto, eu concordo até certo ponto com as coisas que o Kapanda esteve aqui a frisar. Muito bem, Malua. Falamos aqui do caso Cafunfum. Olhemos agora para. Se vocês, os jovens, agora, os dois, fossem dirigentes deste país, o que é que vocês melhorariam? Porque nós temos a plena certeza que vocês serão os nossos futuros dirigentes. Então vamos lá olhar. O que é que vocês iriam resolver? Quais são os principais problemas da juventude? Pronto. Eu vou começar por dizer o seguinte: quando nós entramos para a política com objetivo de realização pessoal, nos falhamos na governação. E como jovens que nós somos, estamos a caminhar para a liderança, para a gestão do país. É importante que primeiro nós tenhamos sensibilidade às coisas do povo, sensibilidade à causa do povo. E não basta só querermos ser líderes, não basta só queremos governar, nós precisamos ter preparação. Nós precisamos realmente ter um humanismo dentro de nós, sermos pessoas humanas e almejar um país diferenciado. Estamos a caminhar bem, está-se a haver mudanças, ainda há muito a ser feito, problemas identificados e que estão a ser trabalhados, as coisas não são resolvidas do dia para a noite. É necessário também que o povo tenha um bocadinho de calma. Primeiro é que, de acordo com a necessidade da população, é mudar a política de gestão. É necessário que haja política de inclusão, política para todos. É necessário que, como líderes e jovens que somos, tenhamos a capacidade de descer as estruturas de base, porque são aquelas estruturas que nos dão equilíbrio. Ninguém começa de cima, nós começamos de baixo. Então, as pessoas que estão ali embaixo é que nos asseguram lá em cima. Precisamos... sim. Muito bem. A Malua terminou? A Malua disse que precisamos mudar. Olha, eu não posso deixar de passar. Eu tenho que saudar obrigatoriamente aqui a minha mãe, a mãe Helena Bonguela Abel, que está sempre aqui, mesmo a estas horas. Mãe, muito obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. E saúde aqui a Malua e também o Kapanda Chiwal. Muito, mas muito obrigado à mãe Helena Bonguela Abel. Mano Kapanda Chiwal, com certeza iria melhorar aqui os preços da cesta básica, não? O arroz subiu, como é que... Como é que fica? Realmente é uma questão muito séria. Mas a solução dos problemas de Angola passam essencialmente por dois aspectos atualmente: a alternância de poder político e institucionalização das autarquias. E isto não digo porque eu sou membro da Malua, se quiser lutar aqui, pode já lutar. A alternância do poder político. Sim, a alternância política e a institucionalização das autarquias chegam a ser a solução mais imediata para este país. E eu vou me focar um pouco nas autarquias. A única forma de exercício, de envolvência e de ajudar todos para a solução dos problemas é dar poder às pessoas. E isto é fundamental, porque eu vou te dizer que atualmente o governo não vai conseguir, nem a médio prazo, inverter a crise que se vive, que se piorou com o fato que se fez no país e que veio se agravar com a Covid-19. Para podermos restabelecer isso, enquanto não permitirmos que o pastor Lúcio, a partir de Ndalatando, ele decide se para além da rua principal vão ter mais a segunda rua principal,
E esta decisão tem que partir aqui do governo central. Não, nós não teremos essa solução. Para fazer uma praça, para podermos pensar se vamos colocar uma escola no município, tem que ser pensado aqui a partir da cidade alta. Não, nós não vamos ter a rápida solução desses problemas. Bem como a questão da agricultura, por exemplo, os potenciais de cada província. Enquanto nós tivermos aí, eu por acaso, fiquei a ler durante muito tempo, desde o lançamento, a questão do Prodese. Enquanto nós tivermos essa questão centralizada, tanto dos 7 pilares, que, por exemplo, ou dos 7 eixos que ele obedece, e tivermos isso como uma responsabilidade de apenas do órgão máximo daquela província ou do estado, nós nunca vamos ter esta solução. E nós vivemos uma realidade aqui em Luanda lastimável. Nós tivemos aqui, o governo de uma hora para outra decidiu que não quer mais contrato com as empresas regulatórias. Tá bom, você não quer mais contrato, mas qual é a solução antes de você abolir o contrato? Mas se eu, por exemplo, nos ando com o meu altar, o meu chefe de morador de bairro, os nossos deputados da Câmara, tivermos que decidir sobre que instituição, que empresa vai recolher os nossos lixos, isso tira um grande peso no governo. E o governo não faz essa leitura. Nem só preciso gostar de poder, é preciso pensar que, às vezes, quando o exercício não funciona, é preciso descentralizar. Isso é incontornável. Então, 2 soluções claras: institucionalização das autarquias e alternância política. E eu vou te dizer que o dia que Angola tiver alternância política, nunca mais nada que Angola será o mesmo. Porque tem que ter laçadeira, se não cumprir conforme, a coisa não irá. Capanda, essa alternância do poder político faz-se nas urnas e o MPLA está sempre a ganhar, não é? Não, sim. Está sempre a ganhar agora. Tati aqui vai vencer, ou declarado vencedor realmente. Mas depois de muitas apostas, chegou-se a ponto e pensou, e por isso é que hoje não é preciso mais os próprios partidos militares, hoje somos mesmo nós que estamos a dizer que não é preciso mudar isso. Chega-se a uma altura que se vê que não é possível alguém levar o cajado de todos. É preciso que cada um possa gerir a sua parte do elefante. E isso é incontornável. Então, essas são as 2 soluções. Agora, aqueles que decidem, aqueles que vão tanto votar como aqueles que vão convencer que o programa deles pode ser melhor do que quem está, aí é fundamental que trabalhem, mas a solução da Angola passa por isso. Malua, uma última questão para si. Uma última questão para si. O diálogo do Presidente da República com os jovens mudou alguma coisa na vida dos jovens? Digamos que não que tenha mudado alguma coisa na vida dos jovens, mas até certo ponto criou um impacto, sim, na vida de muitos jovens. Já é de muito louvar e uma atitude muito correta do nosso camarada presidente ter essa iniciativa de conversar, dialogar com a juventude, ouvir de perto aquilo que são as necessidades, os reais problemas do povo. Foi o que eu disse anteriormente, que é necessário os nossos líderes deixarem as bases e evidenciarem os reais problemas. E o nosso camarada presidente teve a iniciativa de falar com os jovens, com representantes de comunidades e poder estar a par e dentro daquilo que realmente está-se a passar nas estruturas de base. Sem sombra de dúvidas, despertou muito a mente dos jovens para outras coisas. Então, eu acredito que foi sim, que gerou sim, até certo ponto, alguma mudança na mente de alguns jovens. Eu acredito que sim. Capanda Chiwale, mais uma questão. O que é que vocês, os jovens, vão melhorar nos próximos tempos? Do ponto de vista político, não é? Quais são os erros que vão corrigir? Não, é tipo isso que... Esse exercício que hoje aqui é o Yamado. Sim. Nós pensarmos que chega uma altura que nós não devemos nos olhar com ódio, mas devemos olhar como nacionalistas, patriotas, pessoas dessa terra. Espero, Capanda e Malua, espero que não apresentem mais aqui discursos de guerra. Estamos cansados. Não, é isso aí que eu estou a dizer. É isso aí que eu estou a dizer. Que o paradigma principal que nós jovens podemos mudar é que nós todos fizemos parte da construção de uma sociedade. E só
depois de ter essa inclusão, onde as pessoas, independentemente das suas cores partidárias, conversam, entendem-se, não necessariamente chegam a pontos comuns sempre, mas conseguem achar consenso naquilo que é o bem de todos, isso é o que essa juventude precisa fazer. O mais importante não é olhar para o que aconteceu, para o que foi, para o que não foi, estar a se insultar, estar a dizer que aqueles não prestam. É parar de dizer, meus amigos, se nós queremos ter uma nação onde todos possam viver bem, onde você não precisa combater o outro, e você não precisa olhar para o outro só pelo facto de ter uma camisola diferente, ou pensar diferente de ti. E até a questão aqui não é muito camisola, é o pensar diferente. Esta é a nação, esta é a política que nós queremos construir. Onde não haja problema, de eu conversar com a Mala, só porque a Mala é da JMPLA. Não, se a Mala for da JMPLA e quiser a dirigir bem o meu município, trazer o programa que se traduz realmente na prática, isto para mim serve. De tal forma que a Mala também precisa admitir que a Mala não é a única que pensa, eu também penso e posso trazer boas coisas, então me dê também este direito de exercício. Então, o que nós precisamos é isso. Esses discursos de ódio, de lutas, isso não leva a lado nenhum. O que nós precisamos é perceber que todos nós servimos, e aliás, todas as cabeças dessa nação são poucas para pensarmos como um país realmente que se quer fazer forte, onde haja governante que se demite, por exemplo, porque teve um erro de cálculo de $100. Esta é a nação que nós queremos. Capanda Chihuahua, o Domingos pergunta, cada um pode dizer o nome do seu partido, já que está no uso da sua palavra? Ele não estava na apresentação, o pastor já apresentou, chegou tarde, agora o Domingos Chihuahua começa a perguntar, isso já falaram na apresentação, vê lá no post desse vídeo, está lá. Bom, mas vamos lá responder aqui, o nosso internauta tem razão, tem sempre razão. Ele está persistente com essa pergunta, o Domingos sabe, o Domingo milita comigo, ele sabe. Mas diga lá qual é o partido. Não, eu sou unido. Eu sou unido. Eu sou unido de nascença, de sangue. Eu sou JMPLA. Eu sou MPLA, na verdade, eu sou MPLA, membro da JMPLA. Pronto, o Domingos não adianta fazer aqui nenhuma pergunta, porque todo mundo já sabe que eu não tenho partido, não tenho nenhum partido e não sou militante de nenhum partido. Sou amigo só de quem é do MPLA, da UNITA, da Casa, sou amigo de todos. Pronto. Por isso é que aqui o Pensar Claro, traz sempre consigo aqui pessoas de vários estratos, de vários partidos políticos, e nós pensamos que precisamos criar este ambiente favorável para que haja discussões. Chega de intolerâncias. Sim, Malua. Fala, pode falar. Estava só de dizer aqui algo muito rápido. É importante que nós jovens, vou dizer isso para os jovens que também estão aqui a participar, é importante que nós jovens mudemos a nossa visão sobre a governação. É importante que nós jovens pensemos país, não pensemos só partido dessa Constituição de Estado. Então, pensar país, abraçamos todos os partidos políticos. Só a iniciativa de se fazer o Pensar Claro, onde envolve MPLA, envolve UNITA, pronto, já é um passo. Isso por si só já é fazer política, é uma forma de diálogo. É política social. Exatamente. Política social. Exatamente. Que conseguimos perceber a visão do outro, conseguimos perceber aquilo que é, dá-nos total liberdade de podermos interagir de forma aberta com quem é de partido oposto ao nosso. Então, é muito importante que pensemos país, e como jovens, se pensarmos desta forma, vamos sim ter mais para frente um país diferenciado. Então, precisamos apostar em nós, na juventude, precisamos apostar no saber, na ciência, para sermos preparados para gerir esta Angola com melhor capacidade. Estamos mesmo na reta final desta edição 38 do Pensar Claro. Mano Kapanda Chihuahua, vamos aqui resumir o tema que, mais uma vez, não se esgota em uma hora.
resumir aqui, Sim, o que é que os bom. jovens pensam sobre a política? Sim, olha, deixa-me já começar. Eu penso que será a última intervenção. Agradecer este convite e este diálogo que nós tivemos aqui. E realmente foi dentro da minha expectativa aquilo que nós conversamos aqui. Mas, no fundo, é aquilo que nós dissemos, que hoje é incontornável que os jovens se envolvam para poder fazer política. Apesar dela estar limitada, porque assim a nossa lei magna nos limita ao exercício, mas nós devemos, de uma certa forma, nos envolver e trazer ideias que não levam muito a choques e colisão. Cada um faça a sua parte, dá o teu programa, fala. Se é o mesmo povo que recebe aquele, que recebe o outro, que seja, mas eles depois próprios vão escolher. Então, o que é que nós pensamos? Nós nos envolvemos porque pensamos que é possível construir uma nação em que todos se sintam participantes dessa nação, em que todos se sintam envolvidos nesse projeto. É preciso olhar para um novo contrato social e que, acima de tudo, seja abrangente, independentemente de quem quer que seja. E nós só conseguiremos ter uma Angola realmente que traduz os anseios dos jovens, e este continente e este país não será de agora que deixará de ser muito jovem, maioritariamente jovem. Então, nós precisamos traduzir isso. Se nós queremos trazer garantia boa para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque os nossos pais já nos legaram o que eles tinham que legar. Agora é hora de nós fazermos aquilo que nós podemos fazer, e principalmente de melhor, trazer uma terceira revolução para este país, onde eu e a Malua possamos conviver bem, independentemente das cores partidárias. Isto é o que nós pensamos sobre tudo. É uma política que traz várias ideias, mas que as ideias sejam respeitadas, independentemente de quem as diga. Obrigado. Malua dos Santos, tem aí o seu 1 minuto também para resumir o tema em questão. O que é que os jovens pensam sobre política? Ora bem, almejar, sem sombra de dúvidas, os jovens almejam uma Angola diferenciada, uma Angola futurista, uma Angola de aposta, uma Angola de inclusão, uma Angola de políticas para todos, porque, na verdade, somos um país e um povo rico, um povo caloroso, e seria importante que vivêssemos como realmente somos irmãos, sem olhar para a cor partidária, e pudéssemos, sim, levar Angola à ascensão e viver os reais ganhos da paz, porque acho que ainda vivemos com muitos conflitos internos, então é importante quebrarmos esse gelo e, como jovens, trabalhar, colaborar, ser partícipes para que tenhamos, sim, uma Angola diferenciada, uma Angola renovada. Então, eu vejo uma Angola de bastante esperança, uma Angola de aposta e, acima de tudo, uma Angola de inclusão. Kapanda Chiwale, muito obrigado por participar aqui dessa edição 38 do Pensar Claro. Obrigado, El. Então, quero deixar aqui alguma palavra para os nossos internautas, aqueles que nos acompanharam até aqui? Sim, não, agradecer a todos que nos acompanharam, muito obrigado por esta paciência que tiveste, e aqui é mesmo agradecer pelos saudades que gastaram para ouvirem estas vozes, e isto também é importante, quer dizer que as pessoas estão envolvidas, as pessoas assistem, dar uma força aqui ao pastor Lúcio. Eu sempre vou lá colocar gosto nas publicações lá no YouTube, então, de dar essa força para continuar a conversar com as pessoas. Nós acompanhamos desde a primeira edição, e isto é muito importante, e esperamos que os próximos que vierem aqui continuem a contribuir, continuem a dialogar mais, e juntos fazermos aquilo que nós queremos, que no fundo é uma Angola onde todos vivam em paz. Olha, eu estou a pensar um dia ter aqui o presidente João Lourenço e o presidente da ACJ, Adalberto, aqui no Pensar Claro. Vai ser ouro sobre azul. Ou comecem a orar já para que isso aconteça. Vamos passar os milhões. Exato, e podem começar a partilhar para ver se um dos presidentes veja aí esse vídeo. Exato. Malua, também agradecer a si por estar aqui conosco nessa edição 38.
Muito obrigada, obrigada pelo convite e também agradecer aí a disponibilidade de todos os internautas pelas mensagens, pelo tempo disponível para nos ouvir, para ajudarem-nos também a compreender algumas coisas, porque aqui é mesmo partilha de conteúdos, partilha de saber, porque é assim que a ciência também avança. O saber não ocupa espaço e é importante que estejamos abertos para críticas, para melhorarmos. Então, eu desde já agradeço a presença de todos e bem-aja para o povo angolano, em especial para a juventude. Olha, não saiam daí primeiro. Vocês acabam de ganhar os vossos crachás. E esses crachás são entregues assim simbolicamente e são assim, ganham agora o estatuto de convidados residentes do Pensar Claro. Vocês passaram desta e nos vossos currículos vitae, nos currículos vitae podem já atualizar. Experiência, olha, tive uma edição, participei do Pensar Claro e por isso muito agradecido por vocês participarem nesta edição. Não saiam daí porque vamos tomar um café, rapidamente um café de 1 minuto, já a seguir, mas antes deixem-me só despedir-me aqui dos amigos, irmãos e irmãs que nos acompanharam dos mais variados lugares. Não saiam deste lugar, por favor. Vocês todos que nos acompanharam, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Vocês sabem que o Pensar Claro acontece todas as segundas-feiras, das 21 às 22 horas, aqui mesmo neste lugar, e pode ver em reposição no meu canal de YouTube, pode ir lá para o meu canal de YouTube e ver as edições todas passadas. Próxima segunda-feira, 1 de março, estaremos aqui para falar de mais um tema. Ao longo da semana, esteja atento, eu vou anunciar já quem serão os 2 próximos convidados e também o respectivo tema da edição número 39 do Pensar Claro. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Partilhem este vídeo, partilhem, e porque o Pensar Claro é para si, é para nós e é para toda a família angolana e não só. Você também sabe que o segredo de falar claro está aqui no Pensar Claro. Boa noite, estamos juntos e até próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.